Alô, amigos e amigas, esse é o programa Argumento e hoje nós vamos trazer aqui um tema que suscita grande preocupação ao mundo do trabalho. Ameaças à consolidação da legislação trabalhista CLT. Ela está ameaçada porque, vejam bem, no mundo inteiro os direitos trabalhistas, sobretudo na Europa, estão sendo pulverizados, destruídos, até o estado do bem-estar social que foi digno de admiração lá na Europa. Muitos direitos laborais estão sendo destruídos. Mas aqui no Brasil também há uma certa intenção de flexibilizar alguns direitos dessa sexagenária consolidação das leis trabalhistas que possibilitou o respeito aos direitos trabalhistas no Brasil, mas que ainda precisam ser aperfeiçoados, talvez não flexibilizados. Para nos falar sobre isso, está aqui conosco o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a quem eu pergunto logo de cara, senador, coerente com a sua trajetória, sua origem, trabalhador e do movimento sindical, que o trouxe ao Senado Federal, primeiro à Câmara, como é que o senhor está vendo aí esses rumores em torno de medidas para flexibilizar a CLT? Beto, primeiro eu te dizer que eu tenho muito claro, acho que uma marca do homem público que se orgulha da sua própria vida e da sua trajetória é nunca esquecer as suas raízes e a coerência. Eu vim do chão das fábricas e eu sei o quanto que é importante a CLT e a própria Constituição, que quer mexer inclusive na Constituição, que muitos dizem que não poderão mexer porque é cláusula pétrea. É um debate que vamos ter que enfrentar, o quanto que é importante assegurar na lei o direito dos trabalhadores. Quando eu fui constituinte, e aí com a assessoria do DIAP, e claro, de grande parte do movimento sindical, eu lutei muito para tudo aquilo que está lá, do artigo que trata de férias, 13º, carga horária, salário mínimo, adicionais, o próprio fundo de garantia, né? A liberdade e autonomia sindical. E eles diziam na época que eu queria fazer um dissídio coletivo. O Paim quer transformar a Constituição num acordo, um dissídio coletivo. Digo, meu amigo, o que eu cravar aqui, eu quero ver vocês tirar depois. Agora, numa lei ordinária é mais fácil de vocês mexerem. E para surpresa minha, eu diria, eu sinto que há ventos circulando em Brasília e vindo até de São Paulo, apontando na perspectiva de mexer na CLT e, inclusive, na Constituição. Meio que querendo aprovar uma proposta que diga mais ou menos o seguinte: acima da lei, que é do legislado, né, está o negociado. E aí eu me preocupo, porque essa tentativa já tentaram no governo anterior ao do Lula, e eu tive que quebrar um pau no bom sentido. Quando eu era deputado, não aceitei, inclusive peguei a Constituição e a CLT e disse na tribuna da Câmara: vocês estão arrancando a alma, o coração dos trabalhadores quando estão tirando o direito dos trabalhadores. Isso vocês não vão fazer. E daí um deputado na época me chamou de tudo que tu possa imaginar, eu não vou dizer aqui naturalmente. Eu enviei a Constituição que eu tinha na minha mão pela via aérea em direção a ele. E aí a confusão pegou, mas vou ter que contar o final da história. Pior que perdemos a votação. Perdemos. Era praticamente o fim do ano. E eu disse na tribuna: eu vou agora ser candidato ao Senado. Vou lá para o Senado para derrubar esse projeto. Para alegria nossa, ganhamos com o Lula. O Jacques Wagner ajudou, tem que dar esse registro, como diz o trabalho. Viemos para cá, em nem um mês de senador, nós liquidamos o projeto da época. E pior que agora o projeto quer voltar. Eu tenho usado uma expressão, permita que eu diga aqui, e ninguém vai censurar. Para aprovarem aqui um projeto, acabando com o 13º, com férias, com jornada definida, com os direitos básicos dos trabalhadores, só por cima do meu cadáver. Faremos um bom combate aqui, seja com quem for. Não quero saber de onde que vai vir. Quem está tentando fazer esta obra macabra contra os assalariados, os trabalhadores brasileiros, pode saber que eu estarei aqui
de bandeira e armas na mão. A arma do argumento, naturalmente. Claro, as armas da crítica, da palavra. Mas, senador, é claro que chama muita atenção que mesmo setores do movimento sindical, alguns talvez vinculados exatamente aos setores que elegeram o presidente Lula, a presidenta Dilma, venham a colocar uma dose de incoerência, porque a própria presidenta Dilma falou, criticando os grandes países capitalistas, que eles não sabem resolver nem a crise, estão sacrificando a população e, de certa medida, os trabalhadores, que os direitos estão sendo pisoteados lá. Lá fora, sim. E essa contradição, como é que vai ser resolvida? Olha, eu não quero... O que pode ser feito? O que eu diria primeiro? Eu não quero acreditar que setores que travaram lutas no passado em defesa dos trabalhadores venham a mudar de opinião em cima de uma ocasião em que se diz que há uma crise lá fora, essa tal de crise lá fora que tanto falam, felizmente nunca chegou aqui, né? E tomara que não chegue. Agora, desonerando a Folha, estão desonerando muito e já me preocupa a questão dos aposentados e pensionistas. O efeito na Previdência. Claro, você começa a desonerar a Folha, você abre mão de 20% que o empregador pagava sobre a Folha e depois diz que a Previdência está falida. Quem paga? Há uma contradição aí. Ou não estava falida, ou querem falir. E aí eu me preocupo. É por isso que eu tenho que, infelizmente, dar esse dado. Metade do empregador brasileiro já não paga nada sobre a Folha. Zero. Não é nem 1,5. Não paga nada. E se continuar assim, 1,5 sobre faturamento, eu digo, né? A tendência é mais 40 setores agora entrarem de novo, que não vão pagar mais os 20% sobre a Folha e vão pagar 1,5 sobre o faturamento e outros não pagarão nada. Então, isso tudo me preocupa. Se o dinheiro voltasse para a Caixa da Previdência, eu falo aqui de Previdência porque isso também é direito dos trabalhadores. É claro. A Previdência não é desse ou daquele governo. Não. A Previdência é dos trabalhadores. E nasceu junto com a CLT. Claro, e nasceu junto com a CLT. Então, eu estou com muito cuidado e olhando que o dito dinheiro que ia voltar não está voltando. Eu quero inacreditar que vai voltar esse dinheiro para a Caixa da Previdência. Agora, se eu vejo isso na Previdência e percebo que há um movimento de flexibilizar, pessoal, é retirar os direitos básicos dos trabalhadores e ficar numa metodologia mais ou menos igual ao que é nos Estados Unidos, que o que vale é o que empregado e empregador ajustam e acabou. E acabou. Nós não vamos permitir. Como disse alguém, não passarão. Ou seja, essa proposta não há de passar aqui no Congresso Brasileiro. Tem uma audiência em vista para levantar o debate desse tema. Um setor amplo do movimento sindical já está fazendo plenárias no Brasil, e eu participei de diversas plenárias, onde o movimento tem, inclusive, prestado homenagem àqueles homens e mulheres que lutam por essa causa. Até, infelizmente, um dos que mais articulou a CLT, se eu não me engano, foi Sequim, faleceu há pouco tempo, eu tive com ele ainda numa dessas homenagens, né? Pediram que eu marcasse uma reunião ainda nesse mês de novembro. Então, no mês de novembro, provavelmente no fim do mês de novembro, nós teremos uma grande audiência pública aqui no Senado, vejam bem, em defesa da CLT. Há um tempo atrás, nós lutávamos para ampliar direitos. O que percebo agora? Nós estamos lutando para manter os direitos. Para não perder. Para não perder. E vejam, a mesma luta que eu faço aqui pelo fim do fator, e tenho todo dia a tribuna do Senado, mas todo dia mesmo. Depois das eleições, o povo cobrou e tinha que cobrar mesmo. Foi a maior cobrança? Foi a maior cobrança, foi o fim do fator e o reajuste do aposentado. Eu me comprometi de todos os dias falar sobre o tema, inclusive aqui estou falando agora com você, porque é inadmissível que essa história do fator também, nós queremos resgatar o que nós tínhamos antes só. Não é avançar. E vamos, talvez, acabar com o fator. Espero que a Câmara vote. Projeto que eu já aprovei no Senado. Eu aprovei aqui o fim do fator e o reajuste real dos aposentados. Que a Câmara aprove, nem que seja na forma do substitutivo, e que venha aqui para o Senado e a gente ainda, antes do Natal, a gente possa votar. Porque vai ser, para mim, muito triste, em pleno Natal, eu estar lá com a minha família, uma boa ceia, e saber que os trabalhadores estão ainda sobre o tacão, o facão, não me interessa, pode ser até o facão
do fator previdenciário que corta pela metade o salário do trabalhador e ainda com a ameaça de perderem os direitos básicos da CLT. Muito bem, queria agradecer a presença do senador Paulo Paim aqui. A audiência pública estará sendo divulgada pela TV Senado, vocês podem acompanhar. Queria agradecer também a sua atenção aqui nesse programa Argumento. Lembrar que mensagens para cá, para o nosso programa, sugestões de pautas ou críticas, por que não, ao nosso trabalho, podem ser feitas pelo 0800 61 2211. Repetindo, 0800 61 2211. Ou, se quiserem baixar esse ou outro programa aqui da TV Senado, vocês podem utilizar o que está na sua telinha aí, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Argumento. Tchau.